Como começa, cara? Acho que dá pra colocar até os erros assim no início também. Dá alguns que a gente vai errar. Fala, gente. E aí, galera do Flow. Tá eu e o Tony aqui. Primeiramente, nós vai responder as perguntas. A gente fez uma enquete no Instagram. Vocês mandaram umas perguntas e a gente vai responder aqui no canal do Flow, rapaziada. Vamos lá, né? Que vocês mandaram um monte de coisa. Então vamos lá. A primeira pergunta é do Samuel Brandão. Samuel, a gente te ama, cara. Tamo junto. Samuel mandou assim: qual é a visão e a missão do Flow? A minha visão é entrando no Flow quando vocês já estavam acontecendo. Qual é a visão e a missão do Flow? Quando eu tava entrando, tipo assim, eu pensei, só um evangelismozinho, assim, só as pessoas saindo na rua, só entregando, profetando. Mas daí quando eu entrei no caso, eu vi que eles queriam algo a mais. Eles não queriam só chamar atenção, eles queriam ganhar a alma das pessoas. E a missão é ganhar as almas das pessoas, fazer o evangelho crescer. Não só como religião, não só como igreja, mas como algo a mais, como o evangelho de Jesus. Assim como Paulo recebeu a visão e ali ele foi expandindo o evangelho, mandando carta, e assim foi expandindo o evangelho. Minha visão no caso é essa, expandir o evangelho através de nós. Mas não, tipo assim, igual o Tony falou uma vez, muitas vezes eles não vão ler a Bíblia, mas eles vão ler a nós. Então a gente vai ser a Bíblia que eles vão ler. Então a gente tem que ser a Bíblia para eles. Então essa é a visão do Flow. Nós temos uma Bíblia para eles, que eles não vão ler a Bíblia, mas vão ler nós, o Flow. Nós somos o Flow e Deus é o fluxo. Eu acredito que a visão do Flow é ser apenas instrumentos. É onde a gente prepara, onde a gente capacita adolescentes e a gente vai pra rua pra buscar mais adolescentes que precisam ouvir essa palavra, precisam ouvir o evangelho. Esses adolescentes eles vão vir pra igreja e eles vão preparar outros adolescentes pra ir. Vai ser basicamente um ciclo, vai ser um fluxo, onde não vai parar, onde a gente vai buscar os adolescentes, eles vão vir, a gente vai preparar, e eles vão ir buscar, e eles vão preparar e vai se repetir. Tipo assim, Deus pode fazer isso sozinho, ele pode converter uma pessoa sozinha, mas ele quer nós, com o coração aberto, que vá para pessoas indo para pessoas, para a gente poder ser canal na vida daquelas pessoas. Porque, igual você fala, o mundo atual tem fome de algo. E a gente vai mostrar o pão da vida para eles. Isso aí. É isso aí, né? Então a segunda pergunta é a seguinte: como ser constante? Eu acredito que a maioria dos adolescentes tem essa dúvida, né? Como ser constante? Mano, eu vou falar a minha visão. Muitas vezes a gente se perde no meio do caminho porque a gente confunde o que é realmente o evangelho. Será que a gente está fazendo o que a gente faz por amor, porque a gente ama a Deus, ou é só porque é mais uma disciplina, porque é mais uma obrigação da nossa lista? Então eu acredito que a constância para você manter a constância, é você entender o valor daquilo que a gente carrega. É você entender o valor daquilo que Deus confiou em você. Se Deus tem que ser minha prioridade, se Deus me ama, se Deus me deu um único mandamento, 2, ou melhor, se o maior dos mandamentos é amar a Deus acima de todas as coisas, se o maior dos mandamentos é amar a Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a fé, com todo o entendimento, eu não tô nem aí, por que eu vou precisar fazer? Entende? Se o maior dos mandamentos é esse, eu não tô nem aí se eu vou ter que perder pessoas, se eu vou ter que perder emprego, se eu vou ter que perder oportunidades, porque eu realmente só quero a presença de Deus. E eu acredito que para você manter a constância, é isso, você não confundir aquilo que a gente tem que fazer por amor e a gente começa a fazer por obrigação. Porque se a gente começa a tratar a palavra de Deus, se a gente começa a tratar as nossas disciplinas espirituais como obrigação, como checklist, mano, não vai durar muito tempo porque vai se tornar uma chatice e você não vai estar fazendo isso por amor. Enquanto Deus, ele quer isso de nós. Deus, ele não quer os nossos serviços apenas, ele não quer que a gente faça aquilo. Só que ele quer que a gente tenha, eu acho que muito mais vale a gente ter o desejo de fazer do que realmente fazer. Porque a gente pode estar fazendo, mas o nosso coração não está na obra. A gente pode estar saindo na rua pregar o evangelho, mas o nosso coração não está realmente em buscar almas. A gente pode estar saindo só para se aparecer. Então eu acredito que a constância, ela vem disso. É de você entender o propósito e fazer por amor. Tipo assim, hoje de madrugada eu tava conversando com o Piá sobre pecado, questão de palavrão e tal, e ele falou sobre a questão do flow. E tipo assim, ele perguntou, nossa, vocês levam flow assim como rotina e obrigação, né? Daí eu falei pra ele,
Eu acho que a gente não enxerga a Bíblia em si como rotina e obrigação. Porque rotina você se cansa e obrigação não é por amor. Então eu acho que, igual que eu falei pra ele, eu acho que tem que ser um estilo de vida. Daí eu citei o exemplo dos roqueiros. Os caras fazem tudo lá, se vestem do jeito deles. E o que eles querem? Só o som. Só aquele metal. Tipo assim, o que a gente quer? Só a palavra, só Jesus. E minha visão é isso. Como devo orar? Existe um jeito certo? Ó, nós fizemos um seminário, umas aulas já, né? A gente tem uma questão pra falar disso. Tipo assim, tem momentos que pessoas podem ter momentos, igual que eu falei na aula, antes de dormir. Mas daí o professor vem com uma questão maior. As coisas que acontecem de madrugada. Daí ele citou as vigílias, que eu não entendi o que era ainda. Que ele citou a 4ª vigília da madrugada. Que eu tô fazendo esse mês. E tipo, é uma coisa surreal orar às 3 da madrugada. Não é questão igual que eles falam, que o céu tá mais perto, a fila é menor. Não é isso, mano. É questão de você destruir a sua carne. Porque 3 da madrugada você tá com sono e você já não quer orar. Mas você resistindo, você já resiste à carne. Então naquele momento, quando você tá na oração da madrugada, assim, já é melhor. E eu diria a oração certa não teria. Não existe, né, mano? Eu acredito que não existe. Não existe, mas tem exemplos. É, exato. Como a oração do tabernáculo. Uhum. Mas isso já é outras questões. Isso aí É você. Agora não dá pra explicar. É, muito mas grande. é por você, a sua devoção, sabe? É. Tem também depois uma pergunta sobre jejum que a gente vai falar mais ou menos sobre isso. Mas sobre a oração, eu acredito que assim, Deus ele quer ter o nosso coração, ele quer ter um relacionamento com a gente, ele quer ter uma amizade. E como que você faz amigos? Conversando, trocando ideia, falando sobre o seu dia, falando sobre coisas que você gosta. Então eu acredito que a oração é onde a gente, além de fortalecer o nosso espírito, é onde a gente fortalece o nosso relacionamento e a nossa conexão com Deus. Então tem que ser uma conversa. Quando Jesus ele fala assim, orai sem cessar, a gente fala, mano, como é que eu vou orar sem cessar, velho? Como é que eu vou orar sem cessar o tempo todo? A gente vê como algo chato. Só que imagina se Jesus estivesse falando pra gente assim, cara, eu gosto quando a gente tá perto. Eu gosto quando você conversa comigo. Eu gosto quando a gente tá conectado. Então ora sem parar aí, vai. Entende? Então eu acredito que não existe uma oração certa. O Alexandre citou exemplos, ele falou aqui mesmo. Tem exemplos na Bíblia que a gente pode usar como oração pra gente ter um padrão de como orar. Só que eu acredito que a oração em si, ela é uma conversa que a gente tem com o próprio Deus, com o Espírito Santo, com Jesus. E é onde a gente fortalece o nosso relacionamento, onde a gente conversa e... É isso, mano. Tipo assim, fala de tudo pra ele. Tudo que você tá pensando, tudo que você tá vivendo, e tipo assim, até os seus erros. Porque um exemplo, colocando assim pra gente. Nosso pai, a gente quebra algum copo, a gente esconde, nosso pai descobre. Aí ele vai lá perguntar, ô filho, esse copo sumiu? Você vai mentir pra ele? Não, daí você conta pra ele que foi você que quebrou. Deus, ele já sabe tudo que a gente fez, mas ele quer que você conte pra ele. Ele quer que você fale pra ele. Jesus, eu pequei. Jesus, o dia foi bom, o dia foi ruim. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. E conversa com ele, é isso. Como lidar com o julgamento sendo um cristão no colégio, na escola? Pode falar primeiro. Mano, eu acredito que assim... você ter primeiramente a sua identidade formada em Cristo. Você ter primeiramente sua... saber que você é filho de Deus. Saber que você tá ali por um propósito. E assim, tem uma... Tá na Bíblia. Tá na Bíblia ou tá amarrado? Tá na Bíblia. Que Jesus ele fala, enviarei vocês como ovelha no meio de lobos. E vocês serão, entre várias, né? Sal da terra, luz do mundo, luz em meias trevas. Eu acredito que se a gente tá em um lugar, é porque... se a gente tá num lugar que muitas vezes a gente é confrontado, muitas vezes a gente é julgado pela nossa fé, a gente tá ali pra expandir o reino de Deus. A gente tem essa oportunidade e, mano, praticamente uma obrigação nossa, porque a gente tem algo tão valioso, tão precioso, que a gente tem que levar isso para aqueles que precisam. E como lidar com o julgamento, voltando lá no começo, eu acredito que o princípio de tudo é você ter sua identidade formada em Deus. Porque quando você entende que você é filho, quando você entende que você é amado, quando você entende que tem um propósito na sua vida, você para de ligar para a opinião dos outros e começa a viver aquilo que Deus tem para sua vida. Ai!
É isso, né? Tipo assim, quando a gente tá entre os nossos aqui é mais fácil, né? Ser cristão, mas daí quando a gente tá lá na frente, daí que é o difícil. Mas, tipo assim, seja filho de Deus, mano. Seja. E seja você, mano. Não precisa ser chato. É. Não precisa ser chato. Se as pessoas não tão... Ah, Tony, mas eu sou... Me julgo muito, não querem dar comigo. Para de ser chato, cara. Crente não é chato. Crente não é chato. Tem a história da menina lá que ela era... Já contei a história 1.000.000 de vezes. Tem a história da menina que ela era cristã, frequentava a igreja, e a outra não frequentava a igreja. Agora é alguém. E eles vinham brigando uma com a outra. Até que um dia a menina cristã falou assim pra que não frequentava a igreja, né? Você acredita em Jesus? Acredito. Você acredita que ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia pelos nossos pecados? Acredito. Aí a menina cristã falou assim, e por que você não entrega a sua vida pra ele? Aí a menina que não era cristã falou assim, porque se eu entregar a vida pra ele e for chata que nem você, eu não quero. Tá ligado? Então assim, muitas vezes, mano, você tá sendo chato. Não seja chato. Eu já fui muito chato na escola. E hoje eu entendo que eu não preciso ser chato pra ser crente. Na verdade, eu preciso falar a língua deles pra que eu consiga pregar o evangelho pra eles. Mas não se corrompa, tá? Não se corrompa. Falar a língua deles não é falar palavrão também, tá? Exato. Bem lembrado. Nossa, falei, deu um cuspidão. Bem lembrado, é isso aí. Fiz de tudo para com todos para que de alguma maneira eu ganhe alguns. Não fiz de tudo para com todos para que de alguma maneira eu perca alguns. E é isso aí, mano. Rapaziada. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Deus abençoe. Ó, mas vou falar só um aviso. Algumas perguntas a gente não respondeu. Porque talvez se a gente falar alguma coisa que sair errado Isso. já pode dar ruim. Isso. E ainda pro nome do Flow. Então Exato. algumas perguntas a gente deixou para não responder e a gente, claro que vai pesquisar mais, né, a fundo sobre isso, mas é isso, né? É isso aí. Deus abençoe, fica com Deus e paga o que me deve. Paga o que me deve. Paga o que me deve.